Lucas capítulo 5, verso 27. Lucas 5, 27. Esse texto, ele diz respeito ao chamado de Jesus a um homem chamado Levi, que nós conhecemos também como Mateus. Mateus e Levi, na Bíblia, no Novo Testamento, estão falando do mesmo nome, um dos discípulos de Jesus e um dos homens que Deus usou para escrever um dos evangelhos, principalmente ao público judeu ou judaico, Mateus, que aqui é identificado como Levi. E nós vamos ler a história de como esse homem foi usado por Deus para converter vizinhos, amigos, uma vila, e esse evangelho chegou até nós de uma forma tão poderosa, quando um homem se colocou diante de Deus, abriu a sua vida, abriu a sua casa para receber Jesus e os seus amigos, e fez da sua casa uma igreja, fez da sua casa um lugar de acolhimento das pessoas necessitadas. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 5, verso 27, que diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Publicano é um fiscal de rendas do tempo antigo. Um publicano chamado Levi, ou Mateus, sentado na coletoria, ou seja, no posto da Receita Federal. E disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou a sua coletoria, deixou tudo, deixou a sua carreira profissional, deixou todas as atividades e o seguiu. Verso 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles. Os publicanos, ou seja, a sociedade de fiscais de Jerusalém e outras pessoas. Mas os fariseus, ou seja, os religiosos profissionais, e aqueles mestres da lei, ou seja, os escribas, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você poderia ler comigo os versos 31 e 32? Queria que todos lessem, vamos lá? Jesus... Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que se move entre nós desde o início dessa celebração. Obrigado pelos meus irmãos e amigos que estão se tornando membros dessa comunidade no dia de hoje. E obrigado por aqueles que militam na tua obra há tantos anos. Pai, nós pedimos que teu Espírito Santo ilumine a tua palavra revelada e ela entre para dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, e produza santificação, produza cura, produza transformação do caráter, produza gente santificada para a glória de Deus. Fala-nos mais uma vez, precisamos da tua graça, necessitamos do teu Espírito Santo mais uma vez e sempre. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um dos grandes desafios do nosso tempo é a gente conseguir ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes e ruídos da nossa sociedade. Às vezes eu fico impressionado como nós vamos nos tornando reféns de tantas fontes de informação. Eu tenho alguns hábitos, talvez você tenha também, que ao acordar,
a gente liga a televisão ou o rádio para ver as notícias do começo do dia, a temperatura, o que está acontecendo, como é que vai ser o dia. E daqui a pouco, se você não tomar cuidado, você ligou a televisão, ligou o rádio, o celular está fazendo o barulhinho do Kizap. Conhece o Kizap? Então aquele barulhinho que a gente já conhece. E aí você está com um tablet perto e a sua esposa está dando algumas informações para você. O seu filho está falando do negócio da escola que vai acontecer. E as fontes de informação vão tomando conta de você. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você nem consegue mais organizar o seu tempo, organizar a sua agenda, organizar esse tempo precioso que Deus tem dado a você, esses dias de vida aqui na terra. E quando nós estamos falando em ouvir, a gente precisa de fato abrir os ouvidos. A Bíblia vai dizer que é possível você ter ouvidos e orelhas, mas não ouvir. Aliás, não é difícil a gente perceber isso. Você que é pai, por exemplo, se você é pai de filhos jovens e adolescentes, às vezes você está falando, o seu filho está falando, você fala assim para ele, você está ouvindo? Ele fala, aham. Quando fala aham, provavelmente não está ouvindo. Ele está fazendo outra coisa, preocupado com outra coisa. Então ele tem orelhas, tem ouvidos, mas não está ouvindo. E é por isso que a Bíblia vai dizer, quem tem ouvidos, ouça. Não tenha só ouvido. É para você ouvir, fazer uso dele. E para a gente ouvir a voz de Deus no meio de tanta fonte de informação, a gente precisa pedir a Deus esse empoderamento do Espírito Santo para a gente discernir a voz de Deus e a vontade de Deus no meio de tantas vozes, de tanto ruído. Como é que eu posso, então, identificar que é Deus que está falando num aconselhamento, que é Deus que está falando numa mensagem, que é Deus que está falando de formas as mais diversas? Como é que eu sei que aquilo é vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu descubro o que Deus espera de mim? E se eu estou de fato vivendo a vontade de Deus? Uma das coisas que nós podemos buscar ajuda é nas línguas. As palavras dizem muitas coisas. Com palavras nós elogiamos, com palavras nós denegrimos, com palavras nós incentivamos, com palavras nós desincentivamos, com palavras nós tornamos as coisas confusas, mas com palavras também a gente esclarece. E uma das palavras que eu gostaria de utilizar hoje, ele vem da língua grega e define muito bem aquilo que a gente espera de alguma coisa ou de alguma pessoa. Há uma palavra na língua grega chamada telos, T-E-L-O-S. Essa palavra, ela significa propósito ou finalidade. Então, quando alguém quer definir para que uma coisa serve, qual é o propósito daquilo, qual é a finalidade, a gente diz assim, o telos de tal coisa é fazer isso. Por exemplo, qual é o telos, ou qual o objetivo, a finalidade de uma faca? Qual que você acha que é? Cortar. Ela existe para isso. Quando ela está utilizando de outra forma, ela perdeu o seu telos, perdeu o seu objetivo, perdeu a sua finalidade. Uma escova de pentear cabelos, para que ela serve? O nome já está dizendo, para pentear cabelos. Esse é a principal função, a principal utilidade. Essa cadeira, uma cadeira, qual é o telos de uma cadeira? Não, a cadeira não senta, é você que senta na cadeira. Então a cadeira, ela tem o telos de fornecer assento para as pessoas se sentarem. E a grande questão dos gregos não era só descobrir para que servem as coisas, era descobrir qual é a finalidade da vida. O que é que eu faço com a minha vida? Como é que eu sei que eu estou utilizando a minha vida com o melhor propósito dela, com a melhor finalidade dela? Por quê? Porque tem gente que acha que a finalidade da vida, por exemplo, é apenas fazer com que todas as coisas gerem prazer. Pessoas que orientam a vida assim, elas estão sempre preocupadas
em tudo gerar prazer. A comida tem que gerar prazer, e não só um simples prazer, tem que ser quase uma devoção à comida. Conhece gente assim? Que é quase devoto da picanha, né? Não é que a picanha seja ruim, ela é boa, mas tem gente que se torna praticamente a religião dele a comida. Outros, a religião dele é o esporte. O esporte que nós todos sabemos que é bom e é necessário para a saúde, mas para algumas pessoas é possível que ela deixe de ver, sei lá, a formatura do filho porque ela pratica um esporte específico e ela não perde aquilo por nada. Então, essas pessoas, elas são o que os gregos chamavam de hedonistas. Elas estão procurando o prazer a qualquer custo. Tem gente que é viciado no sexo. Tem gente que é viciado na internet. Tem gente que... Os vícios denotam um tipo de busca de prazer incessante. Já para outras pessoas, o propósito da vida é esforçar-se o menos possível. Eu diria que é o estilo de vida do Garfield. Conhece aquele bichinho Garfield? Então, isso é uma filosofia de vida. O que você está procurando? Eu estou procurando me esforçar o menos. Alguém arrumou algum tipo de trabalho, eu estou longe. Tem alguma coisa para eu fazer, eu estou longe, porque a minha filosofia de vida é se esforçar o menos possível. Já tem outros que é o contrário disso. A filosofia de vida, ele só encontra prazer e alegria se estiver trabalhando, se estiver ocupado, e ocupado muito mesmo. É aquela pessoa que só tem alegria se ela está fazendo uma coisa aqui, está fazendo outra ali, uma terceira colar, e está agendando mais 4 para daqui a 5 minutos. Isso é uma pessoa que está quase que viciado em trabalho. E o trabalho dá realização não porque é uma realização pessoal, é porque o trabalho faz com que gere possibilidades, renda, patrimônio, todas essas coisas. Isso é ruim por si só? Não. Mas a gente pode ficar escravizados por essas coisas. Ainda há outras pessoas que o sentido da vida é o que a gente chamaria dos libertários. É aquela pessoa que só está bem quando ninguém obriga ela a fazer nada. É quase um anarquista, graças a Deus. Conhece isso? Então, se tem alguma coisa que gera obrigação, estou fora. Eu faço, mas se ninguém me obrigar. Se alguém falar que eu sou obrigado a fazer alguma coisa, estou fora. Todas essas ideologias que eu citei aqui, elas tentam enxergar uma finalidade, ou seja, o telos das suas vidas. Para uns é o trabalho, para outros é o prazer, para outros é alguma coisa radical, para outros é não fazer nada, para outros é nenhuma obrigação. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, para a Escritura, nós descobrimos que a Bíblia propõe um telos, uma finalidade, um objetivo para a vida humana. E não só isso, ela propõe uma vida com qualidade para o ser humano. E esses relacionamentos que a Bíblia nos ensina, elas vão na direção da gente descobrir qual é o telos ou o objetivo da nossa vida. Por que que a gente existe? Por que Deus criou você? Por que Deus criou você e colocou você num país como o Brasil? Por que você é mulher e não homem? Ou porque você é homem e não mulher? Por que que Deus dotou você de algumas capacidades intelectuais e cognitivas? Por que que Deus deu dons para você? E você já notou como o dom é uma coisa de fato de Deus, uma dádiva? Há pessoas que, por exemplo, têm o dom da música, e elas fazem música com uma facilidade absurda. Você fala assim, a gente precisa fazer isso, a pessoa já vai, desenvolve, faz uma melodia, faz uma combinação harmônica. Já tem outros que é uma dificuldade enorme para cantar. Você fala assim, cante assim, ele fala, porque não é o telos ali, não é nessa direção que ele vai. Outros é para cozinhar, como eu, não tenho esse telos, não sei fazer. Se eu for fritar um ovo, não dá certo, entendeu? Se eu for fazer o arroz fica de carreteiro, sei lá, fica qualquer outra coisa. Porque Deus vai dando dons e habilidades para a gente, é por isso que a gente precisa viver juntos. Porque eu, por exemplo, morreria de fome, eu preciso de alguém que cozinha bem para estar junto, né?
A Giz faz isso, mas outros irmãos aqui fazem. Eu já fui convidado para comer em algumas casas e sei que esses irmãos têm dons. Deus dotou eles assim de dons com uma diversidade impressionante. Mas a Bíblia vai dizer que Deus criou a vida humana com claros objetivos e finalidades. E primeiro de tudo, Ele criou os homens para viver os propósitos que o próprio Deus especificou para a vida humana. E esses propósitos, eles estão na Bíblia nos dados em 3 dimensões. Fala para quem está perto de você, Deus criou você para 3 tipos de relacionamentos. Presta atenção nisso, porque é o objetivo da sua vida. Se você falhar neles, você terá falhado na sua vida. 3 dimensões de relacionamentos para o qual você foi criado. Você só sentirá aquele senso de que você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado, se você desenvolver relacionamentos nesses níveis que a Bíblia está nos ensinando. Primeira coisa, o propósito da vida se resume na qualidade de 3 tipos de relacionamento. Que relacionamentos? Primeiro, o relacionamento entre eu ou você e Deus. A Bíblia vai ensinar que Deus é a nossa origem, Deus é a fonte da vida. Não dá para eu tentar viver a vida desconectado de Deus. Ou a qualidade do meu relacionamento com Deus, essa relação vertical, é que vai identificar a minha finalidade de vida, o meu propósito de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não está preocupado se você vai ser engenheiro, se você vai ser professor, se você vai ser um líder comunitário, se você vai ser cozinheiro. Deus não está preocupado com isso, porque Ele já deu dons para você. Ele já deu vocações para você. A preocupação de Deus no seu relacionamento com Ele é como você vai adorá-lo sendo um engenheiro, sendo um cozinheiro, sendo um professor, sendo um esportista. Tem muita gente dizendo assim, pastor, me ajuda aí eu entender o que Deus quer para a minha vida profissional. A minha resposta é sempre a mesma. Seja lá o que você for fazer, faça para a glória de Deus. Por quê? Porque a excelência, ela honra a Deus e ela também inspira as pessoas. Toda vez que alguém está fazendo bem, aquilo que ele foi chamado para ele fazer, as pessoas admiram. E Deus é glorificado quando uma pessoa está fazendo isso bem e para a glória de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o que a Bíblia vai dizer. Isso foi dito por Jesus, resumindo o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Ele diz assim, ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Ou seja, ame a Deus com todas as expressões da sua vida. Então, a primeira coisa que você deve checar, no telos da sua vida, no objetivo da sua vida é, como está o meu relacionamento com Deus? Eu tenho de fato, seja a imagem de Deus nesse mundo? Eu tenho sido notado pelas pessoas como uma pessoa que glorifica a Deus em tudo que faz? Diga assim comigo, Senhor Jesus, me ensina nessa noite, que o meu objetivo de vida é agradar a Deus em tudo que eu fizer. Essa é a primeira coisa. Se isso não estiver bem na sua vida, nada mais vai estar bem. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, mas você vai viver numa agonia. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida em outras áreas da sua vida, mas se a sua relação com Deus não estiver num nível de qualidade, isso vai implicar num senso de desajuste na sua vida. Há muita gente que, por exemplo, tenta tirar Deus da vida e colocar outras coisas. E essas pessoas vivem numa angústia o tempo todo, porque nada satisfaz. E é por isso que os pensadores cristãos vão dizer assim, existe um buraco no coração humano no formato de Deus. Enquanto Deus não encaixar lá dentro, nada vai preencher esse vazio. Amém, gente? Então diga assim, a primeira coisa é o meu relacionamento, eu e Deus. Segunda coisa, é o meu relacionamento
entre mim e os outros seres humanos. Porque veja, você pode até ter um relacionamento com Deus, você pode desenvolver até uma espiritualidade, mas a Bíblia vai dizer que 2 mandamentos resumem toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o que mais? Amar o próximo como a você mesmo. Isso é o resumo da lei. Então você precisa ter um relacionamento de qualidade entre você e Deus, mas você precisa também ter um relacionamento de qualidade entre você e os outros seres humanos que vivem ao seu redor. Há um poeta que disse que ninguém é uma ilha, ou seja, ninguém vive isoladamente. Você é uma pessoa que precisa dos outros? Como é que você sabe disso? Porque você não vive isolado. Você já pensou de quantas pessoas você precisou só hoje? Só hoje. Quantas pessoas? Você acordou hoje, talvez não pensou, mas teve gente que construiu a sua cama, construiu o seu cobertor, que construiu a sua casa, que preparou o conforto da onde você estava. Você precisa dos outros. Aí você se levantou e foi comer um belo café da manhã, e quem é que fez? Aí você, foi eu, pastor, eu que acendi o fogo? Não, você só acendeu o fogo, no máximo, e ligou o micro-ondas. Alguém trabalhou, alguém produziu, alguém criou alguma coisa para você estar lá. É que a gente vive numa época moderna, mas há pouco mais aí de 500, 600 anos, mais um pouquinho, vou exagerar, há pouco mais de 2000 anos, para você almoçar, você tinha que sair para caçar. Às vezes eu estou saindo de casa, eu falo assim para Giz, eu estou indo buscar o nosso javali. Porque é a consciência de que há pessoas trabalhando para que a gente tenha bem-estar. E esse relacionamento nosso com as pessoas dá sentido à nossa existência e dá qualidade ao nosso relacionamento. O segundo mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Primeiro relacionamento é entre eu e... Segundo relacionamento, eu e os outros, e o próximo. E o terceiro relacionamento? Aí você diria assim: pastor, não está escrito isso na Bíblia. Porque a Bíblia falou que era amar a Deus e amar o próximo. Já acabou, só tem 2. Não acabou não. É que o terceiro é tão óbvio que Jesus nem precisou explicar. Porque só é feliz de verdade, só encontra verdadeiro sentido da existência da vida, quando você ama a Deus e ama as pessoas. E aí forma uma relação que é um triângulo. Eu amo a Deus, Deus ama as pessoas, e eu amo as pessoas. Ou seja, a nossa vida só vai encontrar um objetivo, nós só vamos encontrar felicidade interior a hora que a gente descobrir um modo de amar a Deus com todas as forças e amar as pessoas com todas as forças. Isso vai fazer de mim uma pessoa completa. Então diga para quem está perto do seu lado: ame a Deus, ame as pessoas, e aí você vai ficar bem. Como é que a gente fica bem? Como é que a gente fica com boa cabeça e bom coração? Amando a Deus e amando as pessoas. É isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Então há um segredo nesses relacionamentos. O telos da vida, o objetivo da vida é não eu ser feliz. Veja como a sociedade faz essa conta de trás para frente. Olha como a sociedade olha. Ela olha para a vida e fala assim: eu preciso ser feliz. Aí a coisa parte de mim. Aí eu manipulo Deus para Deus trazer felicidade para mim. Eu falo assim: Deus, eu vou entregar o dízimo, mas o Senhor precisa me abençoar financeiramente. Veja que eu estou manipulando Deus para eu ser feliz. Aí você fala assim: Deus, o Senhor tem que me curar de todas as doenças, senão o Senhor não vai ter eu seguindo o Senhor. Isso é você tentando ser feliz usando Deus. Aí você não acha que não está bom, você começa a lidar com as pessoas, não porque você as ama, mas porque elas são úteis para algumas coisas. Então você só faz amizades com quem lhe interessa. Você não faz amizade com quem não pode dar nada para você. Por quê? Porque eu estou usando as pessoas para o meu favor, o meu benefício, para eu ter prazer. Aí a Bíblia mexe essa equação e fala: você está fazendo tudo errado.
Para você ser uma pessoa feliz, a receita é: ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo, e você vai ter qualidade emocional, qualidade espiritual e qualidade física para a sua vida. Amém, gente? Então diga assim: eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o próximo, e eu vou ser uma pessoa bem amada. Olha para quem está perto de você, vê se tem uma pessoa bem amada do seu lado aí. Dá uma olhada no rosto dela. Hã? Gente bem amada dá um sorriso gostoso assim, né? Se o sorriso não é espontâneo, é um sorriso de nervoso, mas é um sorriso. É um sorriso. A gente descobriu o segredo. O segredo de ser feliz é esse. O segredo de ser realizado é esse. É você abrir mão de você, que por tabela Deus vai trazer alegria para a sua vida. Amém, gente? Agora, para você viver esse propósito, esse telos, essa finalidade, você precisa vencer uma coisa que eu vou chamar de ciclo da desesperança. Engajar-se naquilo que eu estou chamando de ciclo do amor. Vou repetir. Você precisa vencer o ciclo da desesperança, ou seja, coisas que alimentam a desesperança. Engajar-se no ciclo do amor, coisas que alimentam a esperança. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer das questões ao nosso redor. A gente fica tão indignado com muitas coisas hoje. Eu não sei vocês, mas não há uma situação hoje no mundo que parece que a violência está fora de controle, não parece? Quando você lê os jornais, quando você vê os telejornais, você que tem filho pequeno, você fala assim: que mundo que eu vou entregar para os meus filhos? Que mundo que eles vão viver? Isso é uma coisa que muita gente tem pensado, porque parece que a situação está fora de controle, e a gente comenta com os outros, a gente fica escandalizado com as coisas, mas com o passar do tempo, a gente vai se esquecendo, e as coisas vão ficando do jeito que estão, e a gente vai se acostumando a um mundo de desesperança. Veja, de início a gente fica horrorizado com a corrupção, com a violência, com a falta de amor das pessoas, com o materialismo, com o secularismo da sociedade, mas daqui a pouco a gente vai tomando aquele sentimento assim de que, puxa, a coisa está ruim, mas eu não posso fazer muita coisa. A coisa está ruim, mas que adianta eu me indignar? A coisa está ruim, mas eu não, sei lá, não vou fazer mais nada, eu vou tocar a minha vida. Já viu essa frase? Eu vou esquecer lá fora o que está acontecendo, eu vou cuidar da minha vida, da minha profissão, do meu dinheiro, e vou esquecer as coisas lá fora. Você entrou num ciclo da desesperança. Olha como ele começa. O ciclo da desesperança, ele começa com um sentimento primeiro de indignação. Você fala assim: tem muito corrupto no Brasil. Tem muitos meninos de rua largados nas avenidas. E você fica indignado. Você vê uma história de um adulto que abusou de uma criança, e você fala assim: tem muita pedofilia no Brasil. Você vê as diferenças de renda no Brasil, você fala assim: tem muita injustiça no Brasil, e você vai se indignando. Mas aí o ciclo começa a girar, o ciclo da desesperança. E da indignação você passa para o sentimento de impotência. Você vê tudo isso e fala assim: mas eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer. Eu não tenho influência necessária para fazer o que precisava fazer. Aliás, eu nem tenho recursos para fazer. E você começa a olhar para a sua vida e você fala: nem tempo eu tenho para fazer alguma coisa dessa. E o ciclo da desesperança vai girando da indignação para a impotência, e daqui a pouco você se olha e vê o que a gente chamaria de sentimento de insensibilidade. Você vê uma notícia de corrupção, você fala assim: é mais um. Já tive um ontem, já teve outra semana passada. Quanto que roubou? Ah, roubou agora 2 milhões. Ah, baixinho, o outro roubou 200 milhões. A gente vai ficando insensível. Você está vindo para a igreja e no farol tem uma criança de 5 anos, quase sem roupa, toda suja, magrela, não comeu nada provavelmente, e você olha assim e fala assim: ah, eu queria ajudar, mas eu estou indo para a igreja, sei lá, alguém vai cuidar, alguém vai encontrar ela em algum momento e vai fazer isso.
Aí no outro domingo que você passa, você nem olha mais. Já não, tem tanto mendigo aqui em São Paulo que eu nem vou me preocupar. Tem tanta criança abandonada que eu nem vou me preocupar com isso. É o ciclo da desesperança, você vai ficando insensível. Da insensibilidade você passa para a indiferença. O que é indiferença? O sofrimento dos outros, você quer distância. Tem alguém sofrendo, você nem vai ficar junto. Tem alguém sofrendo, você teve a notícia que alguém está para se separar, aí você fala, eu nem vou lá que eu preciso cuidar aqui do meu casamento. Você vai ficando insensível com a dor ao seu redor. E sabe o que é o pior? O ciclo da desesperança vai rodando, e da indignação você passa a impotência. Da impotência à insensibilidade. Da insensibilidade à indiferença. E no final da história, você vai chegar no que eu chamei de justificar a sua inatividade. Você começa a racionalizar e dizer assim, não adianta fazer mais nada, porque o mundo é assim mesmo. O mundo sempre vai ter gente sofrendo, o mundo sempre vai ter criança abandonada, o mundo sempre vai ter gente com crise. Então eu começo a justificar a minha falta de ação e engajamento no reino de Deus. Por quê? Porque eu começo a achar razões para eu não fazer nada. O problema é que vem a Bíblia e nos mostra exemplo de gente que não se deixou levar por esse ciclo de desesperança. Queria que você gravasse uma frase que vai ficar na sua cabeça rodando, que é a frase que deveria estar na cabeça de todo e qualquer cristão. Diga assim comigo, o fato de eu não poder fazer tudo, não pode ser uma justificativa para eu não fazer nada. Vou repetir. O fato de eu não poder resolver tudo, não pode justificar o fato de eu não fazer nada. Então diz para quem está perto de você assim, você pode fazer alguma coisa. Alguém pode ser servido por você. Você pode aconselhar alguém. Você pode ajudar alguém. Você pode conduzir alguém. Porque você é um discípulo de Jesus. E discípulos de Jesus não entram no ciclo da desesperança. Eles se engajam no ciclo do amor. Amém, gente? Aí você perguntaria, pastor, como é que eu saio desse ciclo da indiferença? Ou da desesperança? Aí eu vou mostrar para você o texto bíblico que nós lemos hoje. Vou lhes apresentar Mateus, ou Levi, discípulo de Jesus Cristo. Esse homem tomou a decisão de não viver no ciclo da desesperança, mas tomou a decisão de conduzir a sua vida pelo que eu estou chamando de ciclo do amor. O que é esse ciclo do amor? É aquilo justamente que quebra o poder do ciclo da desesperança. O texto que nós lemos dá conta que Mateus conhece a Jesus Cristo. E quando ele conhece a Jesus Cristo, Jesus olha a ele na repartição pública dos fiscais e diz assim, Mateus, eu tenho um projeto de vida melhor para você. Essa vida que você está levando não é o telos da sua vida, não é a finalidade da sua vida. Isso é apenas parte do que você pode fazer, mas eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho uma finalidade. E eu queria que você me seguisse. Você é capaz de deixar tudo o que você está fazendo para assumir o seu telos de vida e o seu objetivo? Eu fico pensando nesse chamado de Jesus para mim e você no dia de hoje. Você já pensou você bem estabelecido profissionalmente, você ganhando dinheiro, você tendo as coisas que as pessoas normalmente querem, e daqui a pouco você ouve a voz de Jesus dizer para você assim, você é capaz de abandonar as coisas que você julga de valor para me seguir? A Bíblia explica que Mateus disse, sim, Jesus, eu vou ouvir o seu chamado, eu de fato preciso do significado para a minha vida. E olha as ações que Mateus vai tomando. Ele não só recebe Jesus, ele não só recebe um novo significado para a vida dele, como ele não admite mais que só ele receba isso. Então Mateus faz um convite para tudo que é fiscal de Jerusalém. E no meio vem fiscal justo, fiscal injusto, gente que roubava pouco, gente que roubava muito, gente que tinha vida mais ou menos, gente que era uma tranqueira social.
Ele convida essa gente toda e fala assim: vamos lá na minha casa, porque tem um homem chamado Jesus de Nazaré, e ele mudou o sentido da minha existência, ele me deu um novo telos para a minha vida, e eu queria que vocês conhecessem esse homem também. Sabe o que significa isso? Quando alguém abandona o ciclo da desesperança e entra no ciclo do amor, ele decide acabar com a sua inatividade. Ele abandona a sua vida individualista e ele se engaja na transformação da vida das pessoas. Diz para quem está perto de você assim: quer acabar com o ciclo da desesperança? Começa a agir. Quebra a inatividade. Porque quem quebra a inatividade vai quebrar também a indiferença. Mateus decidiu, além de não ficar mais inativo, ele decidiu também não ser mais indiferente. Eu fico imaginando se Mateus entrasse numa igreja moderna de hoje e ele conhecesse a Jesus, as decisões que ele ia tomar. Alguém estaria pregando assim para ele, dizendo: olha, você veio para Jesus, seus problemas acabaram. Tchan, 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 tchan. Você não vai ficar mais doente agora. Aliás, você vai começar a ficar bem de vida. Você veio para Jesus, então agora Deus vai honrar você. E sabe, os seus inimigos, os seus vizinhos, os seus colegas fiscais, eles vão morrer de inveja de você, porque você vai ser mais abençoado que eles. Só que Mateus faz absolutamente ao contrário. Ele vem para Jesus e, ao invés dele querer receber as coisas, ele quer repartir as coisas. Esses dias eu vi uma mensagem interessante na internet, eu fiquei pensando sobre aquilo. Tinha dois chamados assim, um diz assim: eu vim para Jesus e depois que eu vim para Jesus, eu casei com uma princesa, comprei 3 carros, comprei 3 casas e estou muito feliz da vida. Aí o outro anúncio do lado: eu vim para Jesus e quando eu vim eu comecei a repartir as coisas. O que eu tinha 2 eu só tenho 1, o que eu tinha 1 e agora só tenho meio, estou dividindo tudo que eu tenho. Eu fiquei pensando assim: qual dos dois representa o chamado de Jesus? Quem vem para Jesus tem o quê? Mateus vai ensinar que ele, ao invés de ele falar assim: olha, eu descobri um novo segredo espiritual, morram de inveja de mim que eu estou seguindo Jesus, não. Ele vai e convida tudo que é amigo fiscal, corrupto ou não corrupto, gente que está precisando de Deus, ele fala: isso não vai ficar só para mim não. Sabe por quê? Quem entra no ciclo do amor não fica mais indiferente com as pessoas que precisam de Deus ao seu lado. O ciclo do amor continua. Você sai da inatividade, você começa a sair da indiferença, e aí Deus vai despertar em você uma sensibilidade. Você começa a enxergar e sensibilizar com o destino eterno das pessoas. Você sabe que essa é uma mensagem que talvez não se prega mais nos públicos cristãos, mas você já parou para pensar no seu sobrinho, na sua tia, nos seus colegas de trabalho que você ama, nas pessoas que são mais próximas de você? Se elas morrerem hoje, sem ser salvas em Jesus Cristo, elas passarão o resto da eternidade longe de Deus. Você já pensou nisso? Quando você coloca isso em evidência na sua vida, você começa a ser sensível. Você não trata mais assim uma pessoa: ah não, pastor, eu orei uma vez, o cara melhorou, ficou ruim de novo. Eu orei 2, o cara melhorou, ficou ruim. Agora eu já orei 3, não é para orar 3 vezes só e já está resolvido? Não, não é para orar 3 vezes. Jesus disse para perdoar quantas vezes? 70 vezes? Num dia. Num dia. Aliás, a mensagem de Jesus não é nem matemática. O que ele está dizendo é: se você começa a contar quantas pessoas você perdoou, e quantas vezes você perdoou, você não perdoou ainda. Porque o perdão é algo que livra você de um ciclo de ódio e indiferença. Você não fica mais indiferente. Então Mateus convida todo mundo e fala assim: eu conheci um homem, vem para minha casa que esse homem vai falar do que é o significado da vida para vocês. Vocês estão achando que a vida de vocês é essa aí de verdade? Ele tem uma proposta diferente. O ciclo do amor vai da inatividade, da indiferença, da insensibilidade, e vai no sentido de que eu estou sendo empoderado por Deus para fazer o que precisa.
Diz para quem está perto de você, o que precisa ser feito, em nome de Deus, Deus vai empoderar você. Ele vai dar poder de Deus, fogo do Espírito, para você se mexer. Quem quer receber fogo de Deus nessa noite hoje? Essa é uma igreja pentecostal, Rogério. Está todo mundo querendo receber fogo de Deus. E a melhor coisa que você pode fazer é isso. Sabe o que é fogo de Deus? Não é necessariamente você sair saltitando um canelinha de fogo. Pode ser, não tem nenhum problema não. Mas fogo de Deus é o seu coração estar queimando para você fazer aquilo que Deus está impulsionando você fazer. Às vezes é visitar alguém no hospital. Alguém é cuidar de uma criança. Às vezes é orar por uma pessoa que está doente. Às vezes é visitar alguém que está desesperadamente precisando da comunhão. Às vezes é ajudar financeiramente alguém. Às vezes é ajudar alguém que está desesperado emocionalmente. O Espírito de Deus vai tocar fogo no seu coração para você buscar as pessoas ao seu redor. O ciclo do amor, ele pega a sua indignação e transforma ela em ação. É isso que está acontecendo com Mateus. Ao invés de ele ficar só indignado com o que está acontecendo no mundo, ele descobre o seu propósito de vida e ele abre a sua vida e a sua casa para que a mensagem de Jesus seja propagada e salve a muitos daqueles que estão ao seu redor. Quem entrou no ciclo do amor começa a agir. Quem entrou no ciclo do amor não fica mais indiferente às pessoas e ao mundo. Quem entrou no ciclo do amor ganha uma nova sensibilidade do Espírito. Quem entrou no ciclo do amor é empoderado pelo Espírito Santo de Deus para agir em nome de Jesus. E principalmente, quem entrou no ciclo do amor transforma a sua indignação em ação. Diz para quem está perto de você, você está indignado com algumas coisas? É hora de agir. Porque senão você vai ficar indiferente. E a indiferença não tem a ver com Deus. Porque Deus nos amou quando nós éramos indiferentes. Haja. Acelera, Ayrton. Fala assim para ele. Essa noite cada um de nós está sendo chamado por Deus a refletir a nossa vida. Qual é o propósito que Deus chamou você? Sabe como você vai descobrindo qual é o telos da sua vida? Quando Deus coloca um amor por alguma coisa dentro de você, que você não aguenta ficar sem fazer aquilo. E sabe de uma coisa? Se você ceder as coisas para você não atingir aquele objetivo para o qual Deus te preparou, você nunca vai ficar em paz. Quem tem um telos na sua vida, um objetivo, é impulsionado por Deus para fazer esse objetivo. Você pode procurar satisfação em qualquer outra coisa, mas você não vai encontrar até que você descubra esse propósito e viva esse propósito de Deus. A hora que você começar a servir, você vai ver a alegria que vai ser gerada no seu coração, que nada nesse mundo pode se comparar. Mateus descobriu isso. Ele era um fiscal bem-sucedido, tinha bastante recursos, tinha uma vida relativamente boa, mas dentro dele o coração estava dizendo: tem mais, tem alguma coisa que eu não tenho ainda, tem mais alguma coisa que eu não sei, o meu coração está pulsando por mais. Aí Jesus olha esse desespero do coração de Mateus e fala assim: Mateus, você vai me seguir? Aí Deus ilumina a mente de Mateus, ele fala assim: é esse homem que eu tenho que seguir, é esse que é o Jesus, esse que é o Messias, é esse que dá sentido para a minha vida. Assim, ele começa a seguir a Jesus, abre a sua casa para que as outras pessoas conheçam Jesus e passa a ter uma das vidas mais relevantes do Novo Testamento. É por isso que eu quero chamar você hoje a estreitar os seus relacionamentos nos 3 níveis. Ame a Deus com toda a sua força. Ame as pessoas com toda a sua força e você vai achar significado para a sua vida. Faça de Mateus a sua referência hoje. Quebre os ciclos da desesperança. Não adianta você se indignar com alguma coisa se você não partir para agir no poder e no nome de Jesus. Desenvolva esse ciclo do amor. Algo gerou indignação no seu coração,
Deixa Deus ministrar o seu coração na direção do que Ele quer fazer na sua vida. E aí a gente vai fazer como Mateus, que a gente ouve o chamado de Jesus, ouve o imperativo de Jesus, e a gente passa o nosso coração a arder para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós vamos fazer isso, nós vamos encontrar a missão da nossa vida. Para eu terminar, eu só queria que você encorajasse mais alguém que está perto de você. Fala assim: a sua missão de vida é amar a Deus, é amar o seu próximo e ser feliz amando a Deus e ao seu próximo. A sua missão de vida, diga de novo, é quebrar o ciclo da desesperança e entrar no ciclo do amor. A sua missão de vida é ser um Mateus do século 21. Abra sua vida, abra sua casa, para que a glória de Deus, a salvação de Deus, chegue ao maior número de pessoas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe.